TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Nós marcamos este encontro e aqui estou, mais uma vez, para o nosso programa Respostas, aqui pela TV Imaculada. Que bom poder reencontrar vocês neste sábado, que coisa maravilhosa. Aliás, hoje dia 15, o dia da Assunção de Nossa Senhora Maria, coroada, homenageada pelos anjos, pelo céu, pelo próprio Deus. E nós vamos falar, vocês vão perceber que daqui a pouquinho vai ter uma pergunta sobre isso amanhã, mas aqui no Brasil a festa, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora passa a ser celebrado amanhã. Então nós temos aí um final de semana onde nós vamos olhar o mistério de Cristo refletido na pessoa de Maria. Temos muitas oportunidades de olhar para ela e sentir esperança. Por quê? Porque Maria é uma seta para o céu, nesse sentido. Muito bem, de volta, e nós começamos o primeiro bloco de hoje. Não vou demorar muito na introdução, porque nós temos um tema muito legal. Inclusive o tema de hoje, na continuidade com o texto que nós estávamos lendo semana passada, começou a falar que a igreja ela não termina seu caminho aqui. A igreja caminha para a plenitude, a consumação de todo o projeto de Deus. Por quê? Porque tudo só termina quando Deus for tudo em todos. Legal isso, né? Isso é Paulo, até que Deus seja tudo em todos. Então, se culmina esse caminho da nossa peregrinação terrestre naquela realidade que nós chamamos de Igreja Celeste. Maria está lá, Maria está lá. Vejam que é interessante hoje. Não é coincidência, eu digo. O tema que nós vamos refletir tem muito a ver com o que nós vamos falar depois sobre a Assunção de nossa Mãe Maria, Mãe do nosso Senhor. Então nós vamos refletir com muito carinho. Existe uma comunhão entre o céu e a terra. É dito com muita frequência na doutrina espírita, é uma doutrina diferente da nossa, se fala muito da comunicação com os mortos. É óbvio que nós católicos cristãos temos uma visão diferenciada desta comunicação. Mas não é dito que nós não acreditemos em uma comunicação entre o céu e a terra. Por quê? Porque até nós não poderíamos invocar a intercessão dos santos se não existisse uma ponte entre o céu e a terra. De modo que também não poderíamos orar, rezar pelas almas do purgatório, como nós costumamos dizer. Significa que existe um intercâmbio entre o céu e a terra. Existe uma ponte. O texto de hoje vai falar que existe uma comunhão entre a igreja, na condição de peregrina neste mundo, com a igreja aqueles irmãos e irmãs nossos que chegaram lá na meta. A igreja celeste, a Jerusalém do Alto, chame como você preferir. Todos falam realmente dessa única realidade de plenificação em Deus. Embora, segundo nossa doutrina clássica, estamos esperando a ressurreição final. Por quê? Porque a história da salvação não termina só com a alma no céu, mas com a pessoa humana restabelecida na plenitude do seu ser. Nós estamos aguardando a ressurreição final. Vejam, eu falei que não ia falar muito no início e acabei falando nessa introdução, mas vai ajudar a gente a entender esse texto que nós vamos colocar à disposição de vocês aí. Eu já volto para a gente refletir sobre ele. A comunhão da Igreja Celeste com a Igreja Peregrina. Até que o Senhor venha na sua majestade e todos os anjos com ele, e até que lhe sejam submetidas com a destruição da morte todas as coisas, alguns dos seus discípulos peregrinam na terra. Outros, lá passados desta vida, estão se purificando, e outros já vivem glorificados, contemplando claramente o próprio Deus, uno e trino, tal qual é. Todos, porém, ainda que em um grau e de modo diversos, comungamos na mesma caridade para com Deus e para com o próximo, e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus. Pois todos os que são de Cristo, tendo seu Espírito, formam uma só igreja e nele estão unidos entre si. Por isso,
A união dos que estão na terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo de maneira nenhuma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé constante da Igreja, reforça-se pela comunicação dos bens espirituais. Em virtude da sua união mais íntima com Cristo, os bem-aventurados confirmam mais solidamente toda a Igreja na santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus na terra e muito contribuem para que ela se edifique em maior amplitude. Porque foram já recebidos na pátria e estão na presença do Senhor, por Ele, com Ele e nele. Não cessam de interceder em nosso favor junto ao Pai, apresentando os méritos que, por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, adquiriram na terra, servindo ao Senhor em todas as coisas e contemplando na sua carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Na verdade, a solicitude fraterna dos bem-aventurados ajuda imenso a nossa fraqueza. Lumen Gentium, número 49. Como eu estava dizendo para vocês, a beleza de um texto como esse é quando a gente olha os problemas cotidianos que a gente enfrenta, nós somos tentados às vezes a pensar que tudo termina no caos, né? Tudo termina na dor, na morte. E o projeto de Deus vai muito além disso. Deus venceu. Cristo, quando retornar no final dos tempos, diz o texto inicial, da maneira triunfante, né? Manifestará plenamente o seu poder e o senhorio de Cristo que dominará toda a terra, todos os seres e todo o mundo. Por quê? Porque a plenitude da nossa vida está escondida em Cristo. Diz a própria palavra de Deus. É Cristo o portador da vida. É Ele o portador da plenitude. E Ele vem para submeter todas as coisas ao seu domínio. O domínio do senhorio de Cristo é a vitória da vida sobre a morte. Aliás, a morte, a grande, temível, terrível e última inimiga que o Senhor já venceu. O Senhor já venceu na realidade concreta da história da salvação. Mas esta realidade caminha ainda para a sua plena manifestação quando o Senhor voltar. E vejam que aqui se coloca uma comunhão que existe entre o céu e a terra, porque o amor de Deus abraça todos. Abraça a comunidade peregrina dos irmãos e irmãs peregrinos nesta terra, como força, como ação do seu Espírito. Mais tarde vai ter uma pergunta sobre os dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? Dons para o peregrino, para a peregrina, que está caminhando para Deus, porque é a ação de Deus e o Espírito é Deus. O Espírito está entre nós, mas nos impulsionando. Eu gosto de usar às vezes o termo que o Espírito Santo nos empurra, né? O Espírito Santo nos empurra para essa plenitude que o amor de Deus prepara. O amor de Deus também vai para os discípulos de Cristo que estão na fase de purificação, o que nós chamamos de purgatório, mas o amor de Deus já é contemplado por aqueles que veem a face do Altíssimo, a face de Deus, né? Fala ali no nosso texto. Todos aqueles que são de Cristo, tendo o seu Espírito, formam uma só igreja e nele estão unidos entre si. Vejam que são dimensões distintas. Dimensão de peregrinação, dimensão de purificação, purgatório, dimensão de contemplação da face de Deus, ou da glória, ou das beatitudes. Mas sempre todos estamos unidos no Cristo. De modo que existe este intercâmbio, que a humanidade de Cristo, que sua divindade, que a sua capacidade de ser Senhor do mundo, do céu e da terra, permite. Então eu sempre digo, os católicos acreditam sim numa comunicação entre nós e aqueles que se foram, mas é uma comunicação na ordem da graça, é uma comunicação na ordem desta história salvífica, que tem etapas distintas, mas que fazem que no Cristo se unem, porque nós seremos todos vitoriosos no Cristo. Isso é muito bonito, né? O texto está falando aqui, existe uma comunhão de bens espirituais. Aliás, melhor ainda, o texto ainda é mais claro, comunicação de bens espirituais. Existe. Eu digo para vocês que sempre que parte uma pessoa muito próxima, eu falo pela minha experiência pessoal, uma pessoa muito próxima de mim, sobretudo se trata de um parente, eu acredito muito
que essa pessoa, ela se torna um reforço na outra dimensão da vida, na outra dimensão da fé. E eu sinto o carinho, o acompanhamento, a intercessão. Se podemos pedir intercessão de quem está nesse mundo, por que não pedir intercessão daqueles que fizeram o caminho, chegaram à meta, embora essa meta se manifestará na sua plena realidade ainda no final dos tempos, na chamada ressurreição dos mortos. Mas nós estamos nessa comunhão, existe uma íntima comunhão com Cristo. Vejam, e esses nossos irmãos que já foram são chamados de bem-aventurados, vivem as beatitudes, confirmam assim com o seu acompanhamento, com a sua intercessão, com a sua atenção para com a igreja peregrina, exatamente refletem a dimensão de santidade da igreja, reforçam, tornam mais sólida essa dimensão. É como eu vejo assim, sabe, quando alguém está numa corrida e é dito assim, quando você tem um motivo para chegar na vitória, e eu penso assim que para chegar na vitória, para chegar na meta final, eu acredito que os santos, que os nossos irmãos estão fazendo sinais, venham, tranquilo, caiu, não desanima, levanta, venham. Esse é o caminho da comunhão entre o céu e a terra, por isso que eu penso que a morte não conseguiu tolher, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo, diz a palavra, nem mesmo a morte. E nesse sentido também nós estamos unidos em Cristo, aqueles bem-aventurados que partilham, que gozam da grande alegria das bem-aventuranças. E já foram recebidos na pátria celeste, estão na presença do Senhor. Vejam, esses irmãos que estão na realidade da chamada igreja triunfante, estão já participando dessa alegria, não cessam de interceder em nosso favor junto ao Pai, apresentando os méritos, vejam só, não os nossos, né? Do único mediador, do Cristo, apresentam seus méritos em favor do nosso caminho para nos atrair para a graça de Deus, para nos atrair para esta plenitude. Vejam, existe uma fraternidade entre nós e os irmãos que partiram, nossos irmãos bem-aventurados. Isso diz a nossa fé. Que lindo, né? Na verdade, a solicitude fraterna, termina o texto de hoje, a solicitude fraterna dos bem-aventurados ajuda imensamente a nossa fraqueza. Então, irmãos e irmãs, nós estamos em dimensões distintas, mas não estamos separados, porque todos somos um só em Cristo. Então, o céu e a terra continuam uma ponte de comunicação. Por isso, você pode, sim, com certeza, oferecer sua oração, seu amor, seu carinho, sua gratidão também por aqueles que partiram. E, por sua vez, podem solicitar deles um santo acompanhamento da nossa estrada para que nós não desanimemos da meta e cheguemos até ela. Que você não desanime também nas horas das suas fraquezas, porque nós temos uma multidão de irmãos e irmãs, e eu entendo perfeitamente a intercessão dos santos, sobretudo como esse apoio, essa fraternidade que espiritualmente nos incentiva, nos empurra e nos atrai para o encontro com Deus. Muito bem, maravilha! Chegamos ao final desse primeiro bloco. Falei para vocês que era um tema muito envolvente, né, desse primeiro bloco. Pelo menos eu penso que seja. Vamos para o intervalo, mas não saiam daí porque o nosso encontro não terminou. Até já! Muito bem, altos papos aqui no intervalo. Nós estamos falando um pouco de pessoas que não tem nada a ver com o assunto anterior, né? Pessoas que acabam saindo de um relacionamento atrás do outro, relacionamentos difíceis. Parece que tem pessoas que encontram, aspas, sempre a pessoa errada, modo de dizer, mas é difícil, né? Era isso que a gente estava conversando, só para partilhar um pouquinho com você. Vamos trabalhar então? Vamos lá, Fábio?
Atenção, eu quero começar por essa pergunta porque nós estamos celebrando uma verdade que a nossa fé aceita como verdade de fé, ou se você preferir como dogma. Nossa comunidade de fé chegou à conclusão, baseada na palavra de Deus que está presente na Sagrada Escritura e na tradição oral, que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. É a Assunção, nós vamos celebrar amanhã esta verdade da nossa fé. Uma conclusão que foi estabelecida, pelo Papa, promulgada e se tornou oficialmente uma verdade em que todos nós católicos todos nós católicos acreditamos. Então, nesse sentido, essa é a base dessa pergunta que vem aqui agora. Onde se encontra o dogma da Assunção de Nossa Senhora na Bíblia? Assunção de Nossa Senhora na Bíblia. Atenção. Essa pergunta é importante. Essa é a diferença entre nós católicos e a reflexão do princípio protestante. O princípio protestante fala da sola escritura. De modo geral, eu estou falando do protestantismo histórico. Eles afirmam que Deus se revelou só na palavra escrita. Ok? Esse é o princípio luterano, remontando a Lutero, sola escritura. Só a escritura. Nós católicos temos uma outra compreensão. A palavra de Deus, porque não tem as palavras, Deus fala a palavra de Deus, ela se manifesta em duas modalidades, não só uma. Na palavra de Deus escrita, nós acreditamos que ela é revelação. Os autores sagrados escreveram inspirados pelo Espírito Santo e foi lá no início da história da igreja reconhecido sua canonicidade. O que significa reconhecimento de canonicidade? Significa dizer, foi o Espírito Santo que inspirou. Foi Deus. Ali está uma verdade de Deus revelada através da mediação de autores humanos. Então, estamos completamente de acordo nisso. A palavra de Deus é revelação. A Sagrada Escritura é revelação para nós. Então, nesse ponto, nós católicos e protestantes estamos absolutamente de acordo. A diferença surge que, para nós, a revelação não se resume exclusivamente à palavra escrita. Nós bem sabemos que os primeiros textos que começaram a ser escritos no Novo Testamento surgiram pela necessidade de que a memória entre aquilo que se falava, que os apóstolos que saíam pregando pelas comunidades, essas tradições orais ficaram praticamente mais de 30, 40 anos somente em traduções orais. Além daquelas cartas que o apóstolo, sobretudo vamos falar aqui das cartas de Paulo. Então, gente, antes de ser escrita, foram décadas em que não existia um Novo Testamento. Começou a ser escrito muito depois do evento Cristo. Isso significa que, por muito tempo, se manteve somente a tradição oral. Quando se começa a escrever os evangelhos cooptam toda essa tradição oral, a maior parte é revelação de Deus, mas não tudo. Não tudo. Aqui está a segunda modalidade em que a única palavra de Deus é acolhida pela Igreja Católica como revelação, a tradição. Que eu gosto sempre, quando eu dou aula, de já colocar na sequência o adjetivo apostólica, porque nos remonta aos apóstolos. São estas tradições que não foram compiladas, que não foram colocadas no texto, mas que acompanham, que remontam à mesma fonte da Escritura. Quem? Os apóstolos. O testemunho dos apóstolos, que fundando comunidades, que anunciando o Evangelho, deixaram para a comunidade. Eu sei que você, meu irmão, que não crê como eu, católico, eu tenho o máximo respeito pelas pessoas, exijo respeito também da minha parte, mas eu respeito as pessoas que pensam diferente. A parte que eu vejo que o cristianismo protestante, ele entrou numa terceira fase de reforma que, no meu parecer, ela se aproxima muito mais da seita do que o próprio protestantismo histórico. Mas nós temos irmãos no Senhor em igrejas que não são católicas. Irmãos no Senhor, tá? Então eu me dirijo assim. Mas
vocês têm que entender que para a nossa fé nós temos duas modalidades. A palavra de Deus é única, não são duas fontes. Atenção, a palavra de Deus é única. Deus não dirige palavras, não são dois Deus. Deus não está esquizofrênico. Ele tem uma palavra, mas essa palavra está presente para nós católicos. A Sagrada Escritura é revelação, a palavra de Deus está presente na tradição apostólica. Partindo disso, o que nós vamos dizer aqui para vocês? Para vocês encontrarem, vocês vão dizer assim, nós não aceitamos, tá bom. Mas eu vou responder assim, a partir da pergunta que foi feita. Porque eu acho que pode ser até um irmãozinho no Senhor separado. Quando vem esse tipo de perguntas, normalmente a gente entende que é de alguém de tradição protestante. Por quê? Onde está isso na Bíblia? É que nós nunca vamos proclamar uma fé que esteja em contradição com o que está na Sagrada Escritura. Mas não é só a Sagrada Escritura, fonte, desculpa que eu estou falando muito alto, né? Não é só a Sagrada Escritura para nós que é fonte de revelação, de verdade. Então eu diria, tem uma fundamentação bíblica? Sim. Está explícito na Sagrada Escritura? Não. Tem uma fundamentação na tradição? Sim. Sabe, o Papa, sobretudo, quando ele proclamou o dogma, quando ele proclamou essa verdade de fé para todos os católicos, a maior parte das coisas que ele escreve é se baseando na patrística. O que é o período patrístico? É o período do frescor do cristianismo. O cristianismo já está na fase subapostólica. O que significa? Padre, o que é fase subapostólica? Por que sub? Porque temos pessoas que ainda conheceram os apóstolos, porque os apóstolos já morreram. Todos. E agora nós temos pessoas que conheceram os apóstolos. Ouviram da boca dos apóstolos algumas tradições que rodavam, que se trocavam entre as comunidades cristãs nascentes. Então vocês vejam que o dogma da Assunção para nós, ele tem profunda fundamentação na palavra de Deus. Mas por favor, não se esqueçam, nessas duas dimensões, tá? Sei que vocês só veem nesse lado. Que contradição nós teríamos com um princípio bíblico? Absolutamente. Aconteceu com Maria o que Deus quer que aconteça com todos nós. Maria participou do mistério da vida de Cristo. E a partir do mistério da vida de Cristo que nós temos que entender todas as verdades de fé marianas. A partir do mistério de Cristo. Relacionadas com o mistério de Cristo. E fundamentalmente, por uma verdade de fé que é a base para todos os outros dogmas marianos. A maternidade divina. Theotokos. Maria, mãe de Deus. A mãe do Senhor se associou ao mistério enquanto ele vivia na terra de modo particular. Maria foi até a cruz com seu filho. A igreja se perguntou desde o início. A mãe que participou da vida do seu filho até a cruz não podia dele receber a alegria de antecipar aquilo que vai acontecer com toda a humanidade e ela ser, então, homenageada pelo céu, entrando na realidade de Deus e vivendo em comunhão perfeita com Deus, por este privilégio, vamos dizer, é um privilégio que Maria recebeu. E esse privilégio fala-nos de uma realidade escatológica. Primeiro, que realidade escatológica? A plenitude de tudo é quando Cristo voltará no final dos tempos para o quê? Julgar os vivos e os mortos, ok. Juízo final, ok. Terceira coisa que vocês não podem esquecer. Todos nós vamos ser ressuscitados. Todos nós vamos ter um corpo glorioso. O cristianismo tem que dar conta de um corpo. Qual é o absurdo que Maria seja levada de corpo e alma? Eu não estou discutindo aqui se Maria morreu ou não morreu, tá? Pode ser uma pergunta que vocês vão me dirigir depois. O dogma não fala. O dogma não fala se Maria morreu ou não morreu. Eu tenho minhas reflexões sobre isso, mas o dogma não fala disso. Fala que ela foi elevada. Por isso que é assunção, não é ascensão, porque ela não é divina. Ela não é divina, Maria é uma criatura. Então não se pode falar de ascensão de Nossa Senhora, porque quem ascendeu ao céu foi Cristo. Porque Cristo é Deus. Então Cristo é ressuscitado pelo Pai, a ação divina enquanto filho na relação com o Pai, porém ele também se eleva, porque ele é divino, porque Jesus é Deus. Agora Maria não. Maria não tem esse poder de se elevar. Então, o que acontece com Maria? O privilégio
da participação especial no mistério da vida de Cristo, se participou da sua cruz, Maria também foi introduzida no mistério da sua glória. Mas todos nós seremos introduzidos nesse mistério. Qual é o problema que aconteceu com Maria? Vai acontecer conosco em modalidades diversas, até porque qual é a dificuldade de Maria entrar no céu se ela era toda cheia de graça? O que significa que Maria é cheia de graça? Significa que entre ela e o céu, ou seja, vamos chamar de céu, a face de Deus, a vontade de Deus, não existiu contraponto. Maria pôde ser absorvida pelo mistério da glória, porque viveu de tal modo a comunhão plena com este mistério, e aqui eu vou chamar em causa um outro mistério que nós celebramos e nós católicos acreditamos, o mistério da Imaculada. Maria não tem mancha. O que significa? Maria não tem nela o não que nós damos a Deus, que eu dou, você dá. Em Maria esse obstáculo não tem. Então Maria é plenamente acolhida no mistério de Deus. Por quê? Vamos dizer assim, qual que é a dificuldade para mim entrar no céu? Pecado. O único motivo que pode me barrar na porta. O que me impede de viver a comunhão com Deus, que se resume em falta de amor. Se Deus é amor, eu só posso me apresentar diante da essência divina como puro amor. Então veja, Maria não foi para um purgatório, para fazer uma fase de purificação, porque ela viveu inteiramente cheia, plena da graça divina. Então essa graça divina absorve, essa graça divina acolhe a mãe do Senhor. Então nós estamos celebrando também um mistério antropológico, o ser humano. Para que foi criado o ser humano? Para ser divinizado em Cristo, para ser ressuscitado, para participar da glória dos filhos de Deus. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O poderoso fez em mim maravilhas. A graça que o poderoso fez em Maria não foi só de fazê-la mãe do Senhor, e que grande graça, mas foi de fazê-la também ascender ao céu, pelas graças que lhe foram concedidas, pelo privilégio nascido da sua relação especial com Cristo e com o mistério da salvação. Então viva Nossa Senhora, ela está como uma estrela que nos precedeu e é para lá que nós vamos. Por isso que eu falei para vocês que o primeiro texto de hoje, aliás, que o texto do primeiro bloco de hoje tinha tudo a ver com o discurso. Então, celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar a nossa vitória. Por isso que Maria às vezes é invocada como estrela da esperança. Quando a gente olha para a estrela, o que é? A gente olha para o céu, uma estrela que brilha. Ou seja, eu também vou chegar lá. Às vezes a gente não fala assim para uma pessoa que morreu, olha, virou uma estrelinha. Nossa Senhora virou uma grande estrela. A passagem do Apocalipse que nós católicos interpretamos, essa mulher revestida de sol com a coroa, tá bom, tem a interpretação eclesial da Sagrada Escritura, mas também tem a interpretação de Maria, que recebe essa coroa. Então Maria foi inserida, assumida completamente na comunhão com Deus. Então se nela não tinha nada que impedia de Deus dar um grande abraço, não vemos por que não temos razões teológicas. Não temos razões bíblicas para contestar o dogma da Assunção. Então, padre, não está na Bíblia o dogma da Assunção? Está. Está na Bíblia, está na tradição. Na Bíblia está de forma explícita? Não. Está de forma implícita. Mas atenção, nunca a Igreja vai proclamar um dogma de fé em contradição com o que está na Sagrada Escritura. E esses princípios que eu acabei de falar para vocês são princípios que deixam bem claro que a participação de Maria na vida de Cristo não se deteve à sua dimensão de peregrinação do Jesus que caminhou em Nazaré, mas desse Cristo ressuscitado que fez de sua mãe participante da glória que todos nós também receberemos dele. Tá certo, gente? Vamos olhar para frente e para cima. Temos uma mãe que nos precedeu e para lá vão também os seus filhos, todos nós. Vamos para o intervalo e nós já voltamos porque o nosso encontro ainda não acabou, gente. Não sai daí não. Até mais.
Como eu dizia no bloco anterior para vocês, o dogma da Assunção enche de esperança nosso coração, porque une a realidade do destino escatológico da nossa vida e o sentido, inclusive a meta de toda a nossa existência. Rumo ao céu. Essa é a nossa grande meta. Rumo ao céu. Mas com os pezinhos no chão, mas a gente quer ir para lá, né? A gente quer participar da realidade plena de Deus. Muito bem, a pergunta dessa pessoa que ela não quer se identificar e nós respeitamos, tá? Isso é importante, mas a pessoa só passou o bairro dela, que é o Aero Rancho. É uma pergunta bastante delicada e que precisamos ter cautela na compreensão desta pergunta. Padre, sou separada há 20 anos. Pergunto, o adultério é um pecado mortal? Vejam, tem duas realidades aqui que eu precisava entender, porque a objetividade daquilo que nós cremos não desconsidera os aspectos da questão da consciência, as questões do ambiente, enfim. Mas nós temos que fazer uma distinção aqui, por quê? Porque você chamaria de adultério o fato de você estar separada? Não necessariamente. Quando é que, objetivamente, nós consideraríamos um adultério? Se existe um vínculo sacramental do sacramento anterior ainda não resolvido, no sentido de que a pessoa não entrou com processo canônico para tentar anular o matrimônio. Lembra que a gente falou no programa passado, um dos programas, que não é que a igreja anula o matrimônio, mas se declara que esse matrimônio não existiu, porque nós não temos a igreja não tem nem o poder de anular um casamento. Porque quando o vínculo se estabelece, enquanto não se resolve a questão desse vínculo sacramental, o famoso que Deus uniu o homem não separe, esses dois seres se pertencem reciprocamente. Quando é que começaria o adultério? Quando uma nova coabitação se estabelece. Agora, o que eu diria? É bem verdade que o contexto está muito longe do ideal. Nós sabemos que nós vivemos um período de cultura do divórcio. E são inúmeras famílias que terminaram o primeiro casamento e já estão na segunda, na terceira experiência. O que a igreja tem observado, e nós temos tomado um pouco de cuidado, porque você pode dizer a verdade, mas a verdade tem que ser dita sempre com caridade. Verdade na caridade. E nesse sentido, o que se pede de uma pessoa que terminou um casamento? Porque você foi diante de Deus dizer que você iria viver para sempre com aquela pessoa. Não é? Então, a igreja foi testemunha disso. A igreja foi testemunha de que você foi lá diante do altar. Por isso eu falo para os casais. Tem certeza que vocês querem casar na igreja? Você está chamando para o seu casamento Deus. Deus é o grande convidado daquela noite. Tanto que o padre está ali, assiste casamento. O padre nem preside casamento. Padre não preside, diácono não preside casamento. Eu presido Eucaristia, missa. Casamento, assisto. Por quê? Porque eu encontro entre você, aquela pessoa, e Deus. Eu só sou testemunha qualificada para dizer, aconteceu, estava lá. Então, existe todo um processo que a gente tem que levar em conta. Você tem que resolver esta questão, e esta questão ela é canônica, no sentido de que você fez um voto diante de Deus. Então, o que a igreja hoje tem preocupação não é tanto com as pessoas que realmente... Existem casos dramáticos, eu vou dizer, casos de violência. Tem casos em que nós temos o dever, inclusive, de pedir o quê? Não o divórcio, mas a separação de corpos. Se está em risco a vida da mulher, por exemplo. Eu não vou cair no absurdo
de dizer fica com ele porque você casou com ele. Eu digo, você tem um dom que é anterior à promessa que você fez. Você tem o dom da vida, Deus te deu o dom da vida. Então, gente, as coisas são bem complicadas quando a gente fala de relacionamentos humanos. As pessoas hoje estão casando cada vez mais com a consciência do provisório. Então, o que a igreja bate contra hoje? Não é contra o divorciado. Por quê? Como que você vai fazer julgamentos? É muito difícil você cair na linha de um julgamento muito objetivo. Porque eu sou testemunha. Eu sou um padre que escuta confissões na comunidade. O número de casados na igreja, bonitinho, que vão lá todo domingo receber a Santa Comunhão, estão na missa. E confissão de traição. Aliás, culturalmente, o Brasil tem uma justificação machista da ideia de traição. Quantas vezes eu já fui questionar um homem que cometeu adultério e ele veio com o argumento, mas eu sou homem. Ai, meu pai! O argumento era esse. Mas, homem, o que você acha? Porque eu sempre faço uma diferença que o pessoal não gosta muito que eu falo. Eu digo que tem diferença entre o macho e o homem. Por exemplo, o macho, ele é o reprodutor. É igual um boi. Tem homem por aí que tem filho para tudo que é canto. Nunca assumiu. Isso é um reprodutor, esse é o macho. Agora, o homem é aquele que é pai. Nem todo macho consegue ser pai. Então nós temos a justificação cultural do adultério. Volta e meia eu vejo gente que vem com papo. Ai, padre, por que nós não podemos ter mais de uma mulher? Agora, quando eu proponho o contrário, e a mulher pode ter mais de um homem? Ah, eu não, a mulher tem que ser só minha. Então, o jumento. Desculpa aí, depois eu confesso. Gente, nós precisamos ter bom senso. Então eu estou colocando a questão existencial, questão cultural, muito problema que nós temos implicados nessas situações. Então, mas existem casos hoje que a igreja respeita a situação de uma chamada segunda união que nós não consideramos matrimônio, mas foi tentado tudo. Não pode mais voltar porque já tem filhos nesse casamento, o relacionamento é bom, dão testemunho, participam, não tem como reconstruir o processo anterior. Mas o que eu digo, a primeira coisa que a igreja chama, se você se uniu diante de Deus, você tem que fazer uma profunda reflexão quando o seu matrimônio se desfaz. Se desfaz enquanto separação de corpos. A separação de corpos não garante a separação de vínculo, porque vocês dois se tornaram uma só carne. Eu estou querendo dizer com isso que quando a igreja pega no pé, é porque ela tem princípios por trás disso, que a cultura atual não vão entender. É o que eu estou falando, eu vou repetir, a igreja não é contra divorciado, porque divorciado entra questões existenciais, inúmeras situações, mas contra o espírito divorcista, contra a cultura do divórcio, de gente que casa falando assim, olha, eu vou tentar que seja eterno enquanto dure. Essa concepção não pode ir para o matrimônio cristão com essa concepção, porque a indissolubilidade é um elemento constitutivo do matrimônio. Por causa de quê? O homem deixará seu pai e sua mãe. Então, o adultério, sim, é um pecado grave. É um pecado grave porque significa que você fez uma promessa a Deus de se dedicar exclusivamente a uma pessoa e você não está cumprindo essa promessa. Então, é óbvio que é um pecado grave. Você escolheu uma pessoa. É essa pessoa que você vai dividir a cama, que você vai dividir as suas histórias, seus segredos mais íntimos. Vai dividir a vida. Tá? Agora, o que nós precisamos entender é que a dinâmica da existência humana, ela também foi implicada na história do pecado. O casamento também abalou a relação entre Adão e Eva. Aliás, o pecado também abalou a relação entre Adão e Eva. Como era antes? Por que Eva apareceu na história? Eu preciso arrumar uma companheira que lhe seja igual, companheira, parceira. Lá pelas tantas, o que aconteceu? Sabe, depois do pecado, uma das maldições? Quando Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso? Expulsos não, eu diria, consequências da opção que eles fizeram. Você a dominará. Está dizendo para Adão que o projeto de Deus foi pervertido pelo pecado. Qual era o projeto de Deus? Homem e mulheres amando-se, respeitando-se.
Então tem que pensar antes de fazer uma promessa. Pensar muito. Tomar uma decisão dessa não é uma decisão fácil, sobretudo na sociedade em que nós vivemos. Porém, nós não podemos agora levar para a fogueira todo mundo que não conseguiu manter o seu matrimônio. Mas eu falo, você está... o que seria, nesse sentido, num primeiro momento, que eu considero o primeiro argumento de adultério grave. Você está casado e você mantém um relacionamento extraconjugal. E as nossas músicas sertanejas, é engraçado, o pessoal que gosta da moral, da família, né? Vem da música sertaneja, muitas vezes, a manutenção da ideia de que uma amante é uma coisa absolutamente normal na nossa cultura. Aí, normalmente, eu vejo algumas mulheres falando, mas as mulheres estão dando chumbo grosso, hein, padre? Não é o caminho, não é o caminho. Mas que a mulherada hoje também tá... não tá deixando barato não, gente. Não tá não. Cuidado. Não acha que você é um machão sozinho não, meu filho. Tá? Eu não gosto disso? Não gosto. Mas dizem que chumbo trocado não dói. Mas não é esse o caminho. Esse não é o projeto de Deus. Mas o que existe hoje de uma justificação social da amante... Estava ouvindo Marília Mendonça, né? Amante não vai casar, nunca vai casar. Parece que a música... Primeira vez que eu escuto uma música que a gente não romantiza a amante. É o Pai do céu. Então, gente, adultério vivido com uma pessoa que está plenamente consciente do que é um matrimônio. O problema é esse. Quais são os níveis de consciência? Com que nível de consciência, minha santa, eu não sei o seu nome, com que nível de consciência as pessoas hoje vão casar? Tem nível da consciência da indissolubilidade do matrimônio, da união, da unidade, da exclusividade? Não sei. A imaturidade é muito grande. Agora, não sei se você está vivendo com outro companheiro. O que você pode fazer se você está vivendo com outro companheiro? Vai procurar o padre da sua paróquia. Tenta aquele processo. Como foi seu matrimônio anterior? Será que existiu mesmo? Vai lá, vê um processo. Depois, se não tem jeito de você reconciliar-te com seu esposo anterior, não tem jeito, você já tem filho, você já construiu uma história, vai em frente. Em frente. Tá? O que vamos dizer? Tenta testemunhar. Você tem filhos, né? Você tem filhos. Então, nesse sentido... se tem filhos ainda, a questão é bem mais complicada. Filho do novo relacionamento. Minha santa, eu espero que você tenha entendido. Não sei o seu nome, mas você pode até voltar com a sua questão. Nós já chegamos ao final do nosso programa e, na verdade, cada bloco hoje foi uma pergunta. Mas é isso. Eu sei que essa fala, gente, envolve drama. Teve muita pessoa que casou e viu seu casamento desabar, e não por culpa própria. Aqui tem várias coisas que Amoris Laetitia, do Papa Francisco, traz. A realidade existencial. Teve aquela mulher que casou, aí depois chegou o marido. Eu fiz casamento assim, que o marido chegou, olha, eu já tenho uma esposa na cidade vizinha, tchau. O que é uma mulher dessa? Que culpa? E ela vai ter que viver como freira até o final da sua vida? Vamos dizer que sim, vamos. Não pode mais se juntar com ninguém enquanto. Mas aí a gente sempre acompanha. Faz o caminho da igreja, vai lá ver, tá? Gente, desculpe a minha linguagem bastante objetiva às vezes, mas eu não sei, eu não tenho papas na língua nessas coisas. Chegamos ao final do nosso programa, mais uma vez, estão me avisando e nós temos que ir embora, mas nosso encontro continua marcado para o próximo sábado, que Deus nos permita, que Deus assim queira. Eu peço São Maximiliano, que nos aproximou muito do mistério da realidade de Maria, que entra em plena correspondência com a vontade de Deus, por isso que é sem mancha, sem pecado, que pela intercessão dela, desça sobre você, sobre sua vida, sobre suas preocupações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, foi muito bom estar com vocês e a promessa do reencontro está feita. Espero que possamos nos reencontrar todos. Até lá. Tchau! Coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor.